A Lei do Uno, Seção 6, Livro 1. Ra, a origem de Vênus e Saturno. Ra responde. Nós continuamos agora com a terceira área de ensino-aprendizado, que diz respeito ao desenvolvimento dos poderes energéticos de cura. A terceira área é o complexo espiritual, que incorpora os campos de força e de consciência que são menos distorcidos nos seus complexos mente, corpo, espírito. A exploração e harmonização do complexo espiritual é, de fato, a parte mais longa e sutil do seu aprendizado e ensinamento. Nós consideramos a mente como uma árvore. A mente controla o corpo. Com a mente de foco único, equilibrada e desperta, o corpo confortável, em qualquer tendência e distorção, o instrumento torna-se apropriadamente balanceado. O instrumento fica, então, pronto para proceder com o grande trabalho. Este é o trabalho do vento e do fogo. O campo energético do corpo espiritual é um caminho, ou canal. Quando o corpo e a mente estão receptivos e abertos, então o espírito pode se tornar lançador, ou comunicador, a partir da energia da vontade individual da entidade. Para cima, a partir dos fluxos do fogo e do vento criativo, para baixo. A habilidade de cura, como todas as outras que este instrumento chamaria de habilidades paranormais, nota pessoal, este instrumento chamaria, ele se refere ao médium que está canalizando a voz dele, a voz de Ra. Como esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, eu não comecei desde o início a gravar esse material, porque eu achei interessante gravar essa sessão aqui, porque logo chega numa parte interessante, que pode despertar o interesse das pessoas por ler todo o material de Ra, talvez ouvindo primeiramente essa sessão. Mas o instrumento que ele chama aqui é o próprio médium que está recebendo a consciência dele, a consciência de Ra. Ra vocês conhecem do Antigo Egito, é um ser muito elevado, muito com um quantum de energia muito grandioso. Muitos dos que estão ouvindo agora esse material também estiveram naquele momento do Egito lá encarnados. E não é à toa que por ressonância vocês estão aqui e encontraram esse material. Então vamos continuar a leitura. A habilidade de cura, como todas as outras que esse instrumento chamaria de habilidades paranormais, é afetada pela abertura de um caminho ou lançador para a inteligência infinita. Existem muitos em seu plano que têm um buraco ou canal randômico em seu campo energético, algumas vezes criados pela ingestão de químicos como o que esse instrumento chamaria de LSD, que são capazes, randomicamente e sem controle, de tocar nessas fontes de energia. Eles podem ou não ser entidades que desejam servir. O propósito de se abrir cuidadosa e conscientemente esse canal é servir de uma forma mais segura, de uma forma mais comum ou usual, como visto pelo complexo de distorção do curandeiro. Para outros podem parecer ser milagres. Para aquele que cuidadosamente abriu a porta para a inteligência infinita, isso é ordinário, isso é trivial, isso é como deveria ser. As experiências de vida se tornam, de certa forma, transformadas e o grande trabalho continua. Ra. Eu sou, com o complexo de memória social do qual faço parte, um daqueles que viajaram para fora de outro planeta do seu próprio sistema solar, como essa entidade o chamaria. A influência, a influência planetária era aquela que vocês chamam de Vênus. Nós somos uma raça antiga nas suas medidas. Nós somos uma raça antiga nas suas medidas. Nota pessoal. Nas suas medidas, ele diz na nossa medida de tempo. Se formos contar pelo tempo linear aqui, dentro da linha de tempo, onde o tempo
existe, eles poderiam se considerar uma raça muito antiga pela nossa contagem de tempo. Continuando, quando nós estávamos na sexta dimensão, os nossos seres físicos eram o que vocês chamariam de dourados. Nós éramos altos e, de certa forma, delicados. O revestimento de nosso complexo de corpo físico, o que vocês chamam de invólucro, tinha um brilho dourado. Nesta forma, nós decidimos vir para junto de seus povos. Os seus povos naquela época eram bem diferentes de nós em aparência física, como vocês a chamariam. Nós então não misturamos bem com a população e éramos obviamente estranhos. Então nossa visita foi relativamente curta, pois nos encontramos na posição hipócrita de sermos aclamados como outros e não extensões de vocês mesmos. Essa foi a época na qual nós construímos as estruturas pelas quais você demonstra interesse. Nota pessoal: as estruturas pelas quais os médiuns ali nessas sessões demonstravam interesses são as pirâmides. Continuando, como vocês viajaram de Vênus até esse planeta? Ra, nós usamos o pensamento. Então seria possível pegar numa das pessoas daquele tempo no nosso planeta e a colocar em Vênus? Ela sobreviveria? Ra, as condições da terceira densidade não são habitáveis para as suas pessoas. A quinta e a sexta dimensões daquela esfera planetária são bem conducentes para o desenvolvimento do ensino/aprendizado. Como vocês foram capazes de fazer a transição de Vênus? E eu imagino da sexta dimensão, que vocês eram invisíveis quando chegaram aqui? Vocês tiveram que alterar as suas dimensões para andar sobre a Terra? Ra, você se lembrará do exercício do vento. A dissolução do nada é a dissolução na unidade. A dissolução no nada é a dissolução na unidade, pois não existe o nada. Da sexta dimensão, nós somos capazes de manipular pelo pensamento a inteligência infinita presente em cada partícula de luz ou luz distorcida, de forma que nós éramos capazes de nos vestir com uma réplica de nós mesmos, visível na terceira dimensão, de nosso complexo mente, corpo, espírito, da sexta densidade. Nós fomos autorizados neste experimento pelo conselho que guarda este planeta. Onde esse conselho está localizado? Ra. Este conselho está localizado no octavo, ou oitava dimensão, no planeta Saturno, mais exatamente numa área a qual vocês entendem, em termos da terceira dimensão, como os anéis. Existem mais pessoas como aquelas que encontramos na Terra em mais algum outro planeta desse sistema solar? Ra. Você deseja informações sobre o presente espaço-tempo ou informações sobre o continuum espaço-tempo? Ambos. Ra. Em um espaço-tempo, que é o seu passado, existia uma população de seres de terceira densidade em um planeta que existia dentro do seu sistema solar. Existem vários nomes pelos quais esse planeta foi denominado. O complexo de som vibratório mais comum usado pelos seus povos é Maldek. Estas entidades, destruindo a sua esfera planetária, então foram forçadas a encontrar espaço para si mesmos nesta terceira densidade, que é a única no seu sistema solar no então presente espaço-tempo deles, que era habitável e capaz de oferecer as lições necessárias para diminuir as suas distorções mente, corpo, espírito com relação à lei do Uno. Como eles chegaram aqui?
Ra. Eles vieram através do processo de colheita e encarnaram através do processo de encarnação, a partir das suas esferas mais altas dentro dessa densidade. Há quanto tempo isso ocorreu em nossos anos? Ra. Isso ocorreu há aproximadamente 500 mil anos de seus anos. Então, toda a população da Terra, população humana da Terra, são todos originários de Maldek? Ra. Esta é uma nova linha de questionamento e merece uma atenção à parte. Aqueles que foram selecionados pela colheita para a sua esfera, a partir da esfera conhecida anteriormente à sua dissolução por outros nomes, mas por seus povos como Maldek, encarnaram, muitos dentro da sua superfície terrestre, em vez de sobre ela. A população do seu planeta contém muitos e diversos grupos coletados de outras segundas dimensões e esferas de terceira dimensão com um ciclo finalizado. Vocês não são todos uma única raça, nem compartilham todos da mesma origem. A experiência compartilhada por vocês é única neste contínuo espaço-tempo. Eu acho que seria apropriado descobrir como a lei do Uno age nessa transferência de seres para o nosso planeta. Eu acho que seria apropriado descobrir como a lei do Uno age nesta transferência de seres para o nosso planeta e a ação da colheita? Ra. A lei do Uno declara simplesmente que todas as coisas são unas, que todos os seres são unos. Existem certos comportamentos e formas de pensamento consoantes com o entendimento e prática desta lei. Aqueles que, finalizando um ciclo de experiência, demonstram vários níveis de distorção daquele entendimento de pensamento e ação, serão separados por sua própria escolha numa distorção vibracional mais confortável para os seus complexos mente, corpo, espírito. Esse processo é guardado ou observado por aqueles seres provedores que estão bem perto da lei do Uno nas suas distorções, mas possuem a distorção no sentido do serviço ativo. Então, a ilusão é criada da luz, ou, mais apropriadamente, mas menos compreensivelmente, luz/amor. Isso se dá em vários níveis de intensidade. O complexo espiritual de cada entidade selecionada pela colheita se move ao longo da linha de luz até que a luz se torna muito brilhante para ela. É quando então a entidade para. Essa entidade pode mal ter alcançado a terceira densidade ou pode estar muito, muito perto do final do complexo vibratório de distorções da terceira densidade da luz/amor. Nota pessoal. Muito perto do final do complexo vibratório de distorções da terceira densidade da luz/amor, ele quer dizer muito perto de completar todos os aprendizados que a entidade, que o ser precisa, para então ascensionar, subir de dimensão, no caso. Muitos de nós, quando estamos muito, muito perto da ascensão em si, algo dentro de nós fica com receio, com medo e acaba nos desviando para alguma outra, entre aspas, prioridade, por medo de subir, por medo da luz, do quantum de energia, daquela, não que a gente vá sumir daqui se a gente ascensionar, a gente vai continuar aqui, porém a nossa realidade ao nosso redor vai começar a mudar de uma maneira muito mais rápida para uma situação extremamente melhor, e vai ser, mas é rápido, não em questão de horas, mas em questão às vezes de semanas ou talvez até dias. Então, continuando, no entanto, aqueles que caem neste octavo de intensificação da luz/amor, então experimentam um ciclo maior
durante o qual as oportunidades são muitas para a descoberta das distorções que são inerentes a cada entidade e, portanto, a atenuação dessas distorções. Qual o período nos nossos anos de um desses ciclos atualmente? Ra. Um ciclo maior é de aproximadamente 25 mil anos de seus anos. Existem 3 ciclos desta natureza durante os quais aqueles que progrediram podem ser colhidos ao final dos 3 ciclos maiores, ou seja, aproximadamente entre 75 e 76 mil anos dos seus anos. Nota pessoal: a expressão que Ra utiliza nesse material de colhidos não é uma expressão diminutiva nem negativa em nenhum sentido. Colhidos significa que nós temos o nosso conjunto, o nosso ser, a nossa consciência elevados. A gente vamos dizer, consegue estar apto a receber mais um quantum de energia, mais energia para nós nos elevarmos e vivermos em um novo estado de consciência, de um êxtase divino maravilhoso, incrível. Porém, a gente, para chegar nesse ponto, nós precisamos estar, vamos dizer assim, prontos, e de certa maneira prontos pode se definir como nós temos que ter um bom controle sobre a nossa mente, nossos pensamentos, porque quando nós nos elevamos, o nosso pensamento, a nossa consciência, aquilo que nós pensamos e direcionamos a nossa energia, nós temos muito mais energia, então nós acabamos com o nosso foco em alguma coisa, fazendo aquilo acontecer de uma maneira muito mais veloz do que ela realmente acontece aqui na terceira dimensão. Aqui demora para alguma coisa acontecer, alguma sincronicidade, alguma coincidência, alguma pessoa que tu pensou e do nada a pessoa te liga. Não é nada disso por acaso. É puramente o nosso foco manifestando aquilo, trazendo para nós aquilo que a gente está focando. Então, quando a gente tem a oportunidade aqui de treinar todos esses pensamentos, toda a nossa vivência, no tempo que nos for necessário. Porém, quanto mais rápido a gente souber direcionar pensamentos de uma forma melhor e fazer melhor uso de toda essa todo o dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, quanto antes a gente conseguir direcionar esses 3, colocar eles em alinhamento, o que a gente fala é o que a gente faz e o que a gente pensa é o que a gente fala. Quando a gente conseguir sincronizar esses 3 e eles forem bons no sentido de que se uma outra pessoa fizesse para ti exatamente aquilo que tu estás fazendo, tu te sentiria bem? Esse é um dos principais filtros que vocês podem utilizar para avaliar se os pensamentos, atitudes e palavras de vocês estão sendo bons. Você gostaria de receber aquilo que você está doando naquele momento, de que você está fazendo naquele momento? É um dos principais filtros. Então, continuando, perdão por ter me estendido um tanto a mais nesse ponto. Continuando, todos são colhidos independentemente. Deixa eu ver. Ou seja, aproximadamente entre 75 e 76 mil anos dos seus anos, todos são colhidos independentemente dos seus progressos, pois durante esse tempo o planeta em si se moveu através da parte útil daquela dimensão e começa a cessar a sua utilidade para os níveis mais baixos de vibração, dentro daquela densidade.
Qual é a posição deste planeta com relação à progressão do ciclo no tempo atual? Ra. Esta esfera está nesse momento em vibração da quarta dimensão. O seu material está bem confuso devido aos complexos de memória social inseridos na sua consciência. Ela não realizou uma transição fácil para as vibrações que a atraíram. Portanto, ela encontrará algumas inconveniências. Essas inconveniências são iminentes dentro dos próximos anos? Ra. Esta inconveniência, ou complexo vibratório desarmônico, começou há muitos dos seus anos no passado e continuará intensa por um período de aproximadamente 3 ou 30 dos seus anos. Nota pessoal sobre essa questão da transição e dos eventos intensos. Acontecerão alguns, mas que cada um que estiver ouvindo esse material não se preocupe, porque tudo, absolutamente tudo, está sendo organizado para acontecer da melhor forma possível. Mesmo aquilo que nós julgamos como calamidades geográficas, calamidades entre pessoas e tudo mais, tudo vai acontecer da melhor forma possível. E eu recomendo que, do fundo do meu coração, eu apelo para que vocês possam conseguir, no tempo de vocês, abandonarem os noticiários. Sejam os noticiários da rede do Plim Plim, eu não vou falar nomes aqui para evitar penalidades por vídeo, seja a maioria dos noticiários, praticamente todos, o objetivo deles é semear medos e pensamentos para que vocês apliquem o foco de vocês em manifestar calamidades, medos, atrocidades e tudo mais. Lembrando do que eu comentei um pouco acima, um pouco antes, sobre onde focamos a nossa energia. É importante isso. E existem seres e grupos que sabem disso. E eles controlam a maioria dos meios de notícias. Eles também vão ser levados para um lugar onde eles possam continuar na evolução deles, do jeito que eles precisam, né, agir, viver, controlar ainda, até que eles tenham cessado a necessidade deles de agir dessa maneira e eles escolham retornar ao amor, à luz / amor. Então, continuando, eu pensei um pouco se haveria mais alguma necessidade extra de continuar com algum tipo de explicação, mas não, acho que não cabe aqui nesse momento. Amor. O amor, eu vou explicar mais essa parte que eu acho que é interessante. O amor em si, ele é um sentimento, é o sentimento mais puro que existe, o amor incondicional. Ele não é a paixão, não é quando tu olha para alguém e tu te sente muito atraído pela pessoa, isso é paixão, isso pode ser tesão, isso pode ser inúmeras coisas. Pode ser até alguma coisa de vida passada que tu teve com aquela pessoa, vamos dizer, alguma aventura muito magnífica, alguma coisa muito incrível que tu olha para aquela pessoa e tu te sente uma admiração, uma conexão incrível por ela. Pode ter amor aí no meio, mas o amor mais sincero e puro, ele é aquele que, indiferente de onde aquela pessoa tá, tu só quer ver ela bem, só quer ver ela feliz. E independente se ela tá contigo ou não tá contigo, isso é o amor, porque tu sabe, porque mesmo até antes de saber que aquela ali é uma parte de ti, que ela também é uma versão tua de você, se tu sentir isso por alguém, isso tu pode considerar que é o amor. A maioria das músicas que falam de amor hoje em dia não raspam nem perto do que é realmente. A maioria
dos sertanejos de dor de cotovelo, de chororô, de... Como é que é o outro termo que eles usam? É choradeira, não é? Drama, não. Enfim, enfim. Vamos continuar. Após esse período de 30 anos, eu assumo que nós seremos um planeta de quarta dimensão ou quarta densidade. Isso está correto? Ra. Sim, está. E será possível estimar qual a porcentagem da população presente habitará o planeta na quarta densidade? Ra. A colheita não se concluiu ainda. Estimações não têm sentido. O fato de nós estarmos nesse período de transição agora tem algo a ver com a razão pela qual você está tornando a sua informação disponível para o público? Ra. Nós já andamos entre os seus povos. Nós lembramos. Nós lembramos do sofrimento. Nós vimos muito. Nós buscamos por um instrumento com os parâmetros apropriados de distorções no seu complexo mente-corpo-espírito e um grupo de complexo de mente-corpo-espírito capaz de auxiliar, compreender e aceitar essa informação com mínima distorção e máximo desejo de servir, por alguns dos seus anos. A resposta, em suma, é sim. Entretanto, nós desejamos que vocês saibam que, em nossa memória, nós os agradecemos. As naves em forma de disco, que nós chamamos de OVNIs, dizem que alguns vêm possivelmente do planeta Vênus? Alguma dessas seriam suas naves? Ra. Nós usamos cristais para muitas finalidades. A nave da qual você fala não foi usada por nós no seu complexo de memória atual do espaço-tempo. Entretanto, nós usamos cristais e a forma de sino no passado e a forma de sino no passado da sua ilusão. Nota pessoal. A sua ilusão, ele menciona a nossa experiência atual, o nosso tempo e espaço aqui, a nossa vida aqui na Terra, ela ela é uma ilusão. É uma ilusão, é uma experiência que nós, como humanidade, estamos passando juntos com uma certa finalidade. Não deve ser desvalorizada e nem diminuída na sua importância, simplesmente por entender a definição de que isso aqui pode ser uma ilusão. Porque esse é um presente do todo, do Criador, para a nossa evolução. Tudo isso é energia que foi organizada para que nós pudéssemos viver uma experiência que nós necessitamos. E no momento da colheita, outros seres que ainda necessitam continuar vivendo algumas experiências viverão em outro local, um outro planeta, uma outra morada, cuja ilusão, por assim dizer, naquele local ofereça o ambiente necessário para que ele possa perpetuar as experiências que ele ainda necessita viver, para então concluir a sua necessidade de experienciação e voltar a trilhar o caminho de volta para o todo, para a fonte que tudo é. Nota pessoal concluída, continuamos a leitura. Há quantos anos no passado vocês usaram as naves em forma de sino para virem aqui? Ra. Nós visitamos os seus povos há 18.000 anos atrás e não pousamos. Novamente, 11.000 anos atrás. E as fotografias de naves em forma de sino e relatos de contatos oriundos de Vênus existem há menos de 30 anos.
Vocês têm algum conhecimento a respeito desses relatos? Ra. Nós temos conhecimentos da unicidade dessas intervenções no seu presente espaço-tempo. Nós não somos mais de Vênus. Entretanto, existem formas de pensamento criadas entre os seus povos a partir do nosso tempo no qual andamos entre vocês. A memória e formas pensamento criadas a partir daí são uma parte do seu complexo de memória social. Esta consciência em massa, como você poderia chamá-la, cria a experiência uma vez mais para aqueles que solicitam tal experiência. A população atual de Vênus não é mais de sexta densidade. Algum desses OVNIs que são no momento reportados vêm de outros planetas aqui nesse presente? Ou você tem esse conhecimento? Ra. Eu sou um dos membros da Confederação dos Planetas ao serviço do Infinito Criador. Existem aproximadamente 53 civilizações, compreendendo aproximadamente 500 complexos de consciência planetária nesta confederação. Esta confederação contém aqueles do seu próprio planeta que alcançaram dimensões além da sua terceira. Ela contém entidades planetárias de dentro do seu sistema solar, e ela contém entidades planetárias de outras galáxias. É uma verdadeira confederação, já que os seus membros não são parecidos, mas aliados no serviço de acordo com a lei do Uno. Algum deles vem aqui neste presente em naves espaciais? Nos últimos, digamos, 30 anos? Ra. Nós devemos declarar que essa informação não tem importância. Se você compreender isto, nós sentimos que a informação pode ser aceitavelmente ofertada. A lei do Uno, a lei do Uno é o que nós estamos aqui para expressar. Entretanto, nós falaremos sobre esse assunto. Cada entidade planetária que deseja aparecer na sua distorção tridimensional do espaço-tempo solicita permissão para quebrar a quarentena, como você pode chamá-la, e então aparece para os seus povos. Pausa para entendimento e compreensão. Continuando. A razão e propósito para esta aparição é entendida e então aceitada ou rejeitada. Já houve até 15 das entidades da Confederação no seu céu ao mesmo tempo. Os outros são disponibilizados para vocês através de pensamento. No presente, existem 7 que estão operando com naves na sua densidade. Os seus propósitos são bem simples: permitir que aquelas entidades de seu planeta se tornem conscientes do infinito, que é geralmente melhor expresso ao leigo como o misterioso ou desconhecido. – 24 de janeiro de 1981. Nota: a expressão self refere-se ao eu, pessoa, que nem sempre foi traduzido nos livros. Gratidão por ter ouvido até aqui, até o final. Essa foi a sessão 6 da Lei do Uno, do livro 1. Se houver aceitação e recepção desse material de forma positiva, eu posso continuar gravando as outras sessões do livro 1 conforme
conforme houver o feedback ou conforme eu sentir a necessidade e a guiança para fazer tal trabalho. Lembrando que nenhum dos meus trabalhos aqui eu peço pagamento, remuneração, porque é tudo feito para servir e para ajudar a humanidade nesse quesito, nesse momento. Então, gratidão às consciências que estão presentes aqui nesse momento, tanto energéticas quanto as consciências que estão recebendo esse conteúdo através da plataforma do YouTube. Gratidão, enfim, ao todo por esse momento e por poder ter gravado esse material e disponibilizado ele para quem necessita de recebê-lo e ouvi-lo. Gratidão. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot. Gratidão, São Miguel Arcanjo. Gratidão, Ra. Gratidão a todos os irmãos do Egito, todos os irmãos de Atlântida, que estão nesse momento encarnados entre nós. Gratidão aos meus ancestrais e aos ancestrais de cada um que está aqui nesse momento. Eu lhes agradeço de coração por todo o esforço e todo o empenho de vocês. Gratidão por suas vidas. Que assim seja. E que tudo aconteça da melhor forma possível para cada irmão.